Mais um episódio do Enfim Podcast no ar. Vamos falar de negócios, vamos falar de finanças, empreendedorismo. Eu falei finanças porque eu fiquei nervoso, porque ao meu lado está o guru das finanças de Porto Velho, o novo morador de Alphaville. O Thiago não aprendeu no último episódio, eu tive que sair daqui, mas tudo bem. Você quer que eu cancele o episódio agora ou não? Não, pode ficar aí, porque tá lá dentro, no só fundo, brincadeira, você sabe quando eu vou gosta. cancelar? Porque o cara que está aqui hoje é um cara que tem um conteúdo que a gente vai absorver. E você que está aí assistindo, para agora o que você está fazendo e curte, se inscreve no nosso canal. Pra gente é um apoio, é uma ajuda. E você, se você tiver amigo, com certeza tem, manda para eles os links aqui do nosso episódio, porque tem muito episódio bom, tem muita aula boa aqui de negócios para você implementar no seu negócio, ou você que está abrindo negócio, implementar do jeito certo. Eu estou aqui hoje com Augusto Pelúcio, do Grupo Sapiens Porto Velho, tá? Administrador de empresas com habilitação em análise de sistema pela Faculdade de Porto Velho, MBA em Gestão Empresarial pela FGV, foi gerente do provedor de internet Webmax no período de 99 a 2003, gerente de Tecnologia da Informação do Colégio Objetivo de Porto Velho no período de 2003 a 2009, atualmente é diretor-geral do Grupo Sapiens e sócio fundador da plataforma Duque, presidente do Cinep-RO e diretor da FENEP, Federação Nacional das Escolas Particulares. É isso aí, seja bem-vindo. Opa, é um prazer estar aqui, né? Eu já tinha ouvido falar do podcast e falar de empreendedorismo e falar de finanças na região amazônica, em Porto Velho, eu acho que, de fato, cabe aí uma aula, né? Sempre digo que até Henry Ford faliu na Amazônia, então os empreendedores amazônicos, eles de fato são heróis, né? De que enfrentam todo tipo de desafio, né? Enfrentam o desafio da distância, da falta às vezes de recursos. Então todo empreendedor que consegue dar certo e consegue fazer alguma coisa aqui na região, é alguém que pode compartilhar alguma coisa de bom com as pessoas que estão assistindo. Então é um prazer estar aqui tomando um cafezinho e batendo papo. Boa. Cara, que bom que você está aqui. A gente quer falar muito de negócio e hoje, em especial, a gente queria falar sobre negócios em família, tá? A gente vai abordar como nasceu o negócio, o meio dele e como fazer quase esse exit, sabe? Tipo, vou colocar um cara para liderar ali esse negócio, a gente vai tocar outras frentes, porque hoje para empresa familiar isso quase não passa na cabeça, né? Não, a gente vai tocar sozinho até acabou. Mas vocês conseguiram fazer uma coisa que é muito difícil de fazer numa empresa familiar, que é profissionalizar a empresa. Então, assim, eu queria que a gente abordasse um pouco isso nesse episódio, né? Até para quem está em casa e tem um sócio, família, pai, mãe, esposa, enfim, vai tirar muito insight desse episódio. E para começar, eu queria saber como é que veio o insight, como é que veio o Grupo Sapiens, como é que foi construído isso? Bom, o Grupo Sapiens ele foi fundado pelo meu pai, né, em 1980, chegou em Porto Velho, vindo de Manaus, um paulista, né, que estava radicado em Manaus, na Amazônia, veio para cá para montar o primeiro cursinho vestibular para a primeira Universidade Federal do Estado, na época Fundacentro, e começou em abril de 1980. Então o grupo vai fazer 43 anos. É um grupo que foca, de fato, em educação, desde a educação infantil até a educação executiva. E, de fato, a gente tem profissionalizado bastante, né, em várias áreas. Acho que negócios familiares, ele é acho que você falou da profissionalização, mas quando eu estudei um pouco isso, eu tinha mais na cabeça os índices, né? Então, mais de 90% das empresas são familiares, só que muitas delas elas não conseguem passar para a segunda geração. E a sucessão dos negócios, elas acabam, de fato, falindo, quebrando, não dando continuidade. A principal maneira que as empresas se transformam e elas dão continuidade, o maior delas é a venda, né? A gente está vendo hoje muitos grupos que estão sendo vendidos, muitos deles por falta de sucessão, por falta de profissionalização. Então, dificilmente, às vezes, um grupo desse permanece e aí, às vezes, por questões, às vezes, societárias, os sócios se juntam, analisam, bom, quem é o sucessor, quem que são os primos, às vezes é um casal, são irmãos, ou um conjunto de sócios, começam a analisar que falta sucessores, como é que vai ser esse consórcio de primos, ou como é que vai ser essa junção de vários outros sucessores, e eles decidem, não, é melhor vender o negócio. Então,
o jeito mais comum do negócio continuar é vendendo. Sim, sim. A profissionalização ele é, de fato, o segundo exit. É mais fácil profissionalizar. E em terceiro, em pouquíssimos casos, dá certo quando a sucessão acontece familiar. Dos 3 pontos, isso que eu falo, quando eu estudei um pouco esse assunto, o mais difícil era acontecer um sucessor assumir o negócio e dar continuidade a ele, e muitas vezes isso não dá certo. E às vezes as pessoas tratam isso de maneira muito, muito tranquila, né? Sem se preparar, sem se organizar. Acredita que é só assim, não, traz filho para dentro da empresa, e traz tal, e vai dar certo. E às vezes não é assim, aí os negócios não acontecem e às vezes a família se vai, né? E muitas vezes a beleza do negócio familiar está na família. E você, uma família linda, ela acaba se destruindo por falta de uma profissionalização do negócio. Então, acho que, como na região e na cidade, o que mais tem são negócios familiares, a recomendação que eu sempre dou é aprimore os conhecimentos sobre gestão de empresa familiar. É diferente. Boa. Totalmente diferente. Boa. Assim, não coloco, nem falo resumidamente do currículo, mas depois que eu fiz graduação, pós-graduação, tudo isso, eu percebi que tinha uma lacuna dentro da minha formação que eu precisava aprender sobre gestão de empresa familiar. E fui dedicar tempo e estudo para isso. Eu sempre falo assim, tudo que eu sei, eu investi muito tempo para aprender. Eu sou uma pessoa limitada, então eu preciso aprender sobre isso. Eu fui para fora para ver como que a gente conseguia separar uma técnica muito simples, que é separar a propriedade do negócio e da família. E a maior parte dos negócios são totalmente misturados. Tudo junto. O cartão de crédito pagando conta da empresa, o capital de giro da empresa pagando o carro da família, e aí, às vezes, a secretária fazendo a compra da passagem de férias. E quando essas coisas tudo começa a misturar, é mais difícil fazer gestão, porque às vezes o próprio empresário, ele está se roubando, né? Roubando da sua empresa e desviando o recurso, não deixa de ser um desvio, né? E deixando, às vezes, de alocar recurso e investir num setor estratégico. Então, acho que a recomendação para as famílias empreendedoras, para os pais, mães, irmãos, filhos e por aí vai, é investir nisso. Tem curso para isso, não é rápido, tem o tempo certo, mas... Eu sou um apaixonado pelo negócio familiar, porque quando você junta a paixão do negócio com a paixão da família, você tem muito amor para fazer um negócio dar certo. Então, assim, por que 90% dos negócios são familiares? Porque, de fato, essa química ela funciona. Agora, fazer com que esse negócio passe para a segunda geração, aí é um desafio. Entendi. Mas, assim, vamos lá. A maior parte das pessoas não tem essa cabeça. Ainda não tem, né? De, caramba, vou estudar sobre esse tipo de gestão que é diferente e tal. Como que você chegou nessa ideia? E segundo, você foi preparado para isso ou não? Tipo, já desde o começo, porque tem empresas lá para fora que elas são especialistas em sucessão. O que eles fazem? Tem vários modelos. E um dos modelos que eu vi... 5 anos pega os filhos dentro do negócio, mais 5 anos fora do negócio, aí mais 5 anos em cada setor, para depois chamar ali. Então, basicamente, você gastou de 15 a 20 anos para sentar ali na cadeira, né? Meu pai sempre estimulou e me trouxe minha irmã para dentro dos negócios, e eu comecei a trabalhar com 13 anos. Né? Vendia uniforme, tirava cópia. Quando eu fiz 15, ele achou que eu tinha que gerenciar tecnologia. Então, o primeiro negócio aí, que foi um provedor de informática, eu tinha 15 para 16 anos. Quebrei esse negócio. Um negócio que tinha 8 mil clientes, 8 funcionários. E não era o líder de mercado, mas a gente tinha 30% do mercado. E numa mudança tecnológica, na migração de uma internet de escada para uma internet de banda larga, a gente não soube pivotar o negócio e se modernizar. E aí foi um grande aprendizado, né? E nem por isso eu peguei as contas. Sim. Enterrei uma graninha no negócio, mas acho que a sabedoria o custo do aprendizado. Eu sou um profissional caro, né? A família investiu muito
nos erros que eu já cometi, né? Eu sempre brinco assim, de cada 10, às vezes um dá certo. Então eu sou um cara daqueles meio cabeça dura que de vez em quando uma coisa dá certa. Acho que a sabedoria do meu pai foi isso, foi de trazer e de manter sempre a gente... Do começo aí, né? Trabalhando muito. E talvez por investir em educação e por acreditar né, em educação, eu mesmo sempre busquei investir tempo e dedicação nisso, né? Então, quando eu percebi que às vezes o que estava travando o nosso crescimento não era cursos formais ali, era mais aprender a lidar com a família e com os negócios, eu fui no curso para isso, saí daqui, busquei essa informação, depois de um tempo consegui levar minha família para também aprimorar isso, e aí é uma sabedoria, tem um tempo para isso acontecer. Muitas vezes o fundador não está no time dele, você tem um time e a cabeça de cada um, o sucessor não está no tempo dele. Então, assim, você encaixar os tempos das pessoas e as pessoas entenderem os seus papéis é a primeira chave, né? Mas acho que as experiências que você passa, ela traz muito isso. Assim, eu quebrei um negócio no início da década de 2000. E aí, logo depois, em 2006, eu tive um acidente. Eu estava gerenciando a informática e eu gostava muito dessa área. E eu bati num carro a 100 por hora. Estava andando de moto num rally, bati treinando para um rally, bati e fui para UTI. E uma coisa que me marcou muito foi quando meu pai entra conseguindo quebrar a barreira da UTI, que só pode ter 2 visitas no dia. Minha namorada entrou, minha mãe entrou, ele entra... E aí ele entra, cara, precisa dar senha, porque o provedor, o servidor está parando. Aquilo me marcou de um jeito, porque eu falei, cara, eu sou tão incompetente de estruturar um negócio que eu estou na UTI e eu não consegui deixar o negócio funcionando. Então, depois disso, eu fiquei pensando muito, as coisas precisam funcionar sem que eu esteja presente. Então, tudo que eu pudesse fazer para que ela estivesse no piloto automático, que todos nós somos passageiros, né? Eu acho que o fundador, quem está num cargo de liderança, tem que ter isso em mente, né? Que hoje você está aqui, amanhã você pode atravessar a rua e não está mais. Sim. E como é que vai ficar as coisas? Como é que vão ficar as pessoas? Como é que vão ficar as pessoas que dependem de si? Né? Aí entra toda uma parte, né? Até falando de educação financeira, seguro, proteção. previdência, proteção. Acho que... De certa maneira, o brasileiro ele tem uma cultura muito péssima que é deixar tudo na mão do Estado, né? Então, assim, não, se acontecer alguma coisa, o INSS vai proteger. Pagar. 8 meses para sair a primeira... Se fosse dentro de trânsito, o Detran está aí. Então, assim, é uma cultura assim, muito paternalista de que acha que o Estado tem que prover tudo. Não, eu tenho o FGTS que vai garantir minha moradia. Então, assim, acho que no momento que as pessoas acordarem que isso custa muito caro para a gente, que você precisa ser protagonista da sua vida e começar a pensar nisso, a pessoa dá um estalo. Né? E você vê muitos negócios que tem empresários e fundadores brilhantes, mas que o tônus vital está indo. Então, a corrida de uma sucessão de um negócio é quase como uma corrida de revezamento. Se o cara passa 2 segundos para passar o bastão para o outro, o cara perde a corrida, negão. E no mundo corporativo de hoje, a gente vive numa região que ela sempre teve uma proteção. Qual proteção? Primeiro, a distância. A distância. Segundo, não tem voo. Né, não é tão simples você trair uma competição para cá. Assim, não tem voo. Segundo, não tem voo. Ou as famílias, que têm, de fato, uma regulação, menos concorrência, mas a concorrência, ela grita. Se você descuidar, ela te engole. Então, eu acho que o primeiro ponto do empreendedor ver é isso. Eu sempre tenho um ponto, né, brincadeiras à parte, que a gente falou do voo, mas eu acho que isso tudo acaba sendo uma proteção e a gente... Até então, a gente não precisa jogar um jogo muito profissional nos negócios aqui de Rondônia, por exemplo, né? No norte no geral. Só que isso está passando. Né? Já passou bastante. E, cara, está cada vez... Então, está vindo tubarão. Né? E a minha pergunta é... Cara, teu pai te levava para dentro do negócio. Esse é o primeiro princípio de uma empresa que está construindo sucessão. Ó, leva para ver como é que é e tal, aquela coisa toda. Agora... Como que foi profissionalizar isso? Tá? Como que foi, por exemplo, porque a parte mais difícil, às vezes o filho tem um insight muito bom, ele fez um curso e tal, não sei o quê, traz o insight, aí quem fundou o negócio fala assim, não, isso não vai funcionar. E fui eu que criei, eu sei o que eu estou falando, foi eu que fiz a empresa. Ele fala, putz, como é que eu vou argumentar com essa frase? Né? Fui eu ali.
Tinha isso na sua família ou não tinha? O seu pai era de um cara que mais escuta mais, fala, não, vamos testar isso aí. Como que era esse processo? Existia um teste, né? Vamos falhar rápido, testa nisso, se falhar a gente vai tentar outra coisa. Eu acho que as dores do crescimento de uma empresa, você acaba tendo que passar pela profissionalização. Então, assim, qualquer liderança vai conseguir gerir um negócio, às vezes, de 10, 20 pessoas. Uma média empresa, ela vai chegar no patamar de 100, cento e poucas. E aí, para você, cada estágio que você passa de 10 para 50, de 50 para 100, requer você buscar algo diferente. Se você está andando de lado, se você está igual caranguejo, você tem que, às vezes, acordar. Então, acho que vai um pouco disso, né? De você olhar os seus números, olhar o teu negócio. Você vê que você está andando para o lado, fala assim, pô, se eu não estou crescendo e as pessoas estão crescendo, tem alguma coisa errada. Né? E você olha o teu nicho que você atua, você olha o Brasil, você olha a tua cidade, você fala assim, pô, tá todo mundo indo e eu estou indo contra a correnteza, tem alguma coisa errada. E aí eu acho que isso acaba buscando essa profissionalização. Acho que quando você sai do patamar de 100, 200, hoje o grupo tem mais de 500 funcionários, isso você precisa romper algumas fronteiras. É outro jogo. E aí a profissionalização ela é inevitável. Né? Você não fica no jogo se você não conseguir lidar com outro tipo de empresa. Entendi. E aí isso acaba fazendo que a família amadureça para o negócio, senão ela não se estabelece. Vocês tinham conselho? Vocês tinham reunião de conselho? Vocês tinham cadeira convidada? Nós começamos primeiro assim, organizando as empresas, porque assim, como qualquer empresa, tipo, uma empresa faz o nome do filho, o nome da filha, e você tem uma empresa do simples, outra do simples, aí você começa a estourar faturamento disso, daquilo, aí você, putz, vou sair do simples, e aí você começa a não declarar tudo que é receita, e você fala assim, putz, eu estou na sonegação, preciso me organizar. Sim. Aí você começa a procurar ajuda de A, de B, de C, e aí você, naturalmente, isso te força a organizar. Quando você sai disso, você começa a pagar uma carga tributária mais alta. E aí você começa, pô, eu preciso trazer mais eficiência, porque a carga tributária está mais alta. Sim. Então, assim, essa organização, tipo assim, a dor do crescimento, ela dói. Sim. E aí você, quando a dor te incomoda, você começa a buscar isso. E a gente primeiro estruturou as holdings, depois a gente montou um conselho de administração, depois alguns membros da família saíram da operação do negócio. Então, assim, eu hoje ainda estou na operação do negócio, mas a gente continua com o conselho de administração. Legal. Hoje nós temos mais do que um conselho, porque um dos negócios tem sócios, né, que participam também. Então, no Conselho do Ensino Superior, da Unisapiens, a gente tem 3 cadeiras no conselho e os outros sócios têm mais 3. Então, tem de fato um conselho estruturado, é uma SA, tem ata, tem entrega de número, tem entrega de resultado. Mesmo quando a gente tinha uma empresa só familiar, a gente já tem um nível de organização bem diferenciado. Mas essa mudança nos exigiu um pouco mais de formalização, ata, organização, pauta. São coisas que parecem besteira, mas que funcionam. Funciona muito. E para a empresa familiar, ela te dá norte. Né? Você vê de onde você veio, para onde você está indo. Então, acho que foi um processo. Né? Deu muito certo dentro do grupo isso. Legal. Minha irmã hoje empreende vários negócios. Eu tenho uma irmã que mora fora. Né? Então, a gente acabou que, né, foi se organizando. Não sei por quanto tempo eu fico, né? Enquanto eu estiver entregando resultado, eu acho que eu permaneço em algumas posições. Mas se eu deixar de entregar resultado, eu preciso fazer esse negócio andar, passar o bastão e as coisas precisam funcionar. Então, acho que a educação ela tem se transformado muito, né? Todo mundo fala da mudança que o varejo teve, mas a educação ela teve um impacto violento. A pandemia trouxe mudanças de hábitos e consumos violentos. Sim. Você acha que pode haver um medo? Essa frase foi muito boa. Eu tenho que gerar resultado no negócio. Você acha que pode haver um medo da empresa, dessa pessoa que está assistindo a gente e tal? Poxa, se eu profissionalizar demais, eu vou ter que gerar resultado? Olha, é aí que está. Às vezes a questão de uma empresa que não quer essa organização é porque tem, às vezes, um caminho que não é transparente. Uma zona de conforto ali. Você pega, às vezes, umas empresas familiares que o dinheiro
corre para um lado, corre para o outro. Você tem uma organização que não é Coisa tão pessoal. que não é tão transparente. Quando você traz transparência para o negócio, naturalmente ele profissionaliza. Né? E isso é bem complicado, você trabalhar em família, mas é uma coisa que precisa ser sempre discutida. Né? Às vezes você vai encerrar um negócio que não... Que você tem um negócio que tem amor, mas não gera resultado. Descontinuar um produto. Então, esse é às vezes o desafio. A gente fala de um corte de gente, mas você tem corte de produto, que às vezes cortar um segmento... Mas, faltava só para dar certo. Mas todo mundo está votando que vai cancelar. Mas, assim, no nosso caso, assim, meu pai sempre teve muito essa flexibilidade de pivotar e de organizar. O grupo, na década de 80, tinha escolinha de informática, escolinha de inglês. Fechou. Depois se reabriu. A gente teve a franquia do WhatsApp, enfrentamos a mudança quando o Flávio vendeu para Abril, e aí a gente depois acabou reorganizando, fechamos uma escola... entregamos para a franquia outra, mas assim, tem gente que às vezes trata uma situação como essa de uma maneira muito dolorosa. Então, assim, e não pode ser pessoal, né? Então você tem que analisar, ver que rumo, né? O inglês mesmo, essa escola a gente fechou, ele teve uma mudança muito grande, as pessoas mudaram muito o hábito de como estuda o inglês. Então, foi assim, a gente analisa como é que o mercado está indo, as escolas começaram a ensinar inglês, muitas escolas começaram a oferecer um currículo bilíngue, então assim, peraí, vamos ver como é que isso vai se organizar e muda, né? Eu acho que você não pode ser quadrado, né? Você precisa estar sempre em movimento. Eu acho que isso até é uma habilidade, e já a gente vai chegar um pouquinho a falar da Duque aqui, mas é uma habilidade de resiliência. Né? Empreender, cara, não é tudo que você tem que fazer que tem que estar 100% certo, mas vai ter alguma coisa que você... E no pior cenário, você tem o curso do aprendizado. Você aprendeu alguma coisa, né? O Mark Zuckerberg, quando ele estava abrindo o Facebook, o pessoal questionou por que você está trazendo esse cara como sócio, né? Que era um dos sócios que já tinha quebrado vários negócios, né? No livro ele relata os negócios que o cara tinha quebrado. E aí ele falou assim, porque ele sabe o que fazer para nossa empresa não quebrar. Ó, a sacada, até hoje está aí, né? O Face, né? O curso do aprendizado, né? O curso do aprendizado. Então, as pessoas, elas acham que a falha não ensina nada. E, na verdade, ela ensina pra caramba, né? A cultura brasileira e americana. O Vale fala muito isso. A cultura de uma startup é ligeiro. Hoje o modelo rápido traz isso. E aí, a maneira como você trata com as falhas é total. Se você encara as falhas como um fracasso e não como aprendizado, é um grande problema. E o Brasil, eu acho que precisa aprender muito isso, né? O cara quebrou 5 empresas, beleza, ele é um cara bom. Né? Às vezes até dá certo administrando outro negócio, ou até indo para a política, gerindo o Estado, essas coisas. Então, tem algum insight, ele tem alguma coisa que... Então, assim, cara, uma dúvida que eu tenho... sobre a coisa do conselho, né? A importância, ainda mais que em família, você ter essa cadeira do conselho ali, de sentar, todo mundo discutir ali, ter ata e tudo, né? Como é bem organizado que você falou. Vocês hoje chamam cadeira convidada ou não? Tem profissional? Não, hoje a gente vai tratar sobre pessoas, vamos chamar esse cara que tem uma experiência. O nosso conselho é um pouco novo, a gente montou ele em 19, a gente fez essa... Né, tem pouco tempo, a gente discutiu já a possibilidade de ter um conselheiro independente. Naturalmente, dependendo do tema, você tem um especialista para trazer algum assunto. Sim. Né? Eu não digo que seria um conselheiro convidado, mas existe o especialista para debater um assunto mais específico. Seja um planejamento, seja uma coisa que às vezes precisa tomar risco, seja um especialista da área, isso que é sempre interessante. Mas a gente vem discutindo e a gente vê a possibilidade, às vezes, de ter um conselheiro independente para provocar, de fato. Sim. Às vezes, numa expertise melhor. Né? Eu acho interessante um conselheiro convidado que tenha um período de trabalho, porque... Embora que uma reunião sempre ela é muito produtiva, são imersões... É um brainstorm ali, quase, né? Eu acredito que muitas das coisas ela vem com um estudo, né? Então, se você tem uma produção de número, resultado, e você tem uma pessoa que é independente, que ela está, às vezes, participando de um conselho, ela pode ajudar mais. Porque, de certa maneira, às vezes, a pessoa vem de uma outra área, de um outro segmento... se ele estuda um pouco teus números, ele está participando ali depois de 6 meses, 1 ano, às vezes essa pessoa traz uma sacada interessante. Sim. Então...
A gente vê com bons olhos isso, a gente nunca, né? Às vezes uma reunião de conselho é uma coisa meio intimista, né? Você tem que trazer, então você tem que de fato achar uma pessoa que ocupe esse cadeiro de acordo com o propósito, né? E você está expondo muita coisa ali, né? E eu falo disso porque a gente vê muito isso em São Paulo, né? A galera trazendo muita gente convidada. São cadeiras caras, cadeiras de 50 mil a reunião, 150 mil reais a reunião. A gente tem alguns amigos que pagam isso, mas que todo mundo está dando feedback de bons resultados, né? Acho que é uma disrupção também. Manda os números ali uma semana antes da reunião, tal, o cara vai fazer um estudo. O conselho está preparado para receber também umas caneladas, né? Um chute. É isso, não, tem que estar você não aberto, adianta chamar alguém para ficar só contando flores, né? Você precisa de fato, quando você não vai trazer alguém, às vezes uma fala provoca, estimula, às vezes machuca. Então tem que ter a maturidade do conselho, da família. Isso me mostra a maturidade que vocês estão no negócio. De ter conselho aqui dá para contar na mão os negócios que tem conselho. Assim, até porque é aquilo que a gente está falando desde o começo. Eu não quero expor nada, eu não quero que ninguém saiba nada, então deixa eu fazer aqui minha administração interna. Né? É uma coisa disruptiva. E o comando não fica só em uma pessoa, né? Às vezes o conselho até acontece de maneira empírica. Porque as famílias, elas fazem uma reunião diferente e acontece isso. Não posso dizer que a gente, de fato, instituiu um conselho com regra, com acordo de acionistas em 2019. Passamos um ano discutindo regras, formato, funcionamento. Mas eu acho que depois de um tempo, a informalidade ela pode atrapalhar. Ainda mais numa família dinâmica. Hoje em dia tudo é muito rápido, às vezes coisas que são faladas são esquecidas e acho que às vezes a formalidade ajuda muito no processo, né, de quem quer um conselho. Um conselho, na verdade, quando a empresa decide isso, ela está distribuindo poder. Sim, né? Então, primeiro ela está tirando a centralização de poder de alguém para um conselho e participando. Né, se às vezes o controlador não tem essa cabeça, não implanta o conselho. Se fosse só faz de conta. Então, acho que a sabedoria, né, acho que você falou, o seu pai trouxe você para o negócio. Acho que a sabedoria dele está em diversos momentos que ele foi enxergando que a empresa precisava evoluir. Né? Inclusive no momento que ele precisava de um conselho para deliberar sobre alguns assuntos. Então, quando ele tem essa humildade de falar, não, eu quero compartilhar as decisões e isso é um processo. Boa. E aí, às vezes, tem empresa que assim, fica num estica e puxa, vai e volta, entendeu? Assim, não, agora eu quero, então agora eu não quero. Agora o assunto é bom. Então, assim, a empresa não aguenta essas estilingadas, né? Então, acho que quando você começa a amadurecer nesse sentido, dá muito certo. É uma coisa até bíblica, né? A Bíblia sempre fala do poder que há num conselho, né? Os reis têm conselheiros, né? Tinham conselheiros ali, então tem um poder nisso, na cabeça colaborativa, né? Você tem várias pessoas com um insight diferente, com uma ideia diferente que pode trazer algum insight ali para salvar o negócio, né? Então, dependendo da dinâmica da reunião, você tira muita coisa. E da complementariedade, né? Acho que muitas vezes os negócios dão certo porque você combina sócios que pensam diferente e conseguem potencializar a sinergia, cada um com a sua habilidade, um olhando mais para o número, o outro sendo mais empreendedor, o outro mais estratégico, e aí essa combinação de sociedades faz com que o negócio tenha longevidade, né? E dê certo. Boa. Guto, mas assim, quando eu vou ouvindo, é muito do comportamento também de quem está na frente, perfil, mas comportamento principalmente. Então, você acha que para funcionar, eu queria que você falasse, no caso de vocês, vem funcionando e vem melhorando, vem aperfeiçoando, né? Como o Fernando até vem colocando, não é comum para cá um conselho de algumas empresas, enfim, até por causa de centralizar o poder, até, isso é comum. Aí você me falou várias coisas, eu entendo, tipo assim, o conhecimento foi algo vital. Só que aí eu falo que tem a questão do comportamento, que talvez não seja algo, mas você tenha não seja algo, não seja a realidade de vocês ou não foi, mas que é de muitas outras empresas familiares, de alguém ser muito controlador mesmo e tudo mais. Só que eu percebi que tem um passo a passo aí quando você fala. Você falou sobre papéis claros, cada um entender, então isso aí é um ponto muito importante. E quando monta-se o conselho, você falou, vamos dividir os poderes, tem um objetivo claro, aonde a gente vai chegar.
Porque tem gente que pode ser um perfil ou um comportamento de alguém egoísta ali no meio, que é só o dela. Ou, enfim, desde que ela ganhe rápido. São gerações diferentes, a gente que está entrando no conselho. Tem a old school, alguém que tem uma visão assim, outro tem uma visão já... Não, agora é assim que funciona. Enfim, para ter sucesso como empresa familiar, você já falou vários aqui, mas eu queria que você pontuasse para mim. Principalmente, o que você acha que é importante? Quais são os pontos, passo a passo? Olha, eu acho que sim, um conselho de administração ele é algo que é único para cada empresa. Então não tem uma regra de como ele tem que funcionar. Eu acho que, vamos pegar um exemplo que o consultor que nos ajudou a estruturar o nosso sempre trazia. Eu não vou lembrar exatamente qual que é qual, mas eu sei que tanto o Itaú quanto o Bradesco, eles têm seus conselhos de administração. Só que eles se reúnem de maneira muito diferente. Um se reúne mensalmente, o outro se reúne a cada semestre, a cada quadrimestre. Então, assim, o que está certo e o que está errado? É o que está dando certo. Sim. Então, vai muito do que o negócio está exigindo, o perfil da família, o time que ela está, o time que o conselho está levando. Acho que o segredo está em fazer um conselho sobre a medida da família ali, da empresa, do negócio. Ali, né? Eu diria que para você estruturar algo como isso, você não vai comprar um modelo pronto. Você precisa fazer um terno sob medida. Aí vai funcionar. Se você comprar um modelo pronto, a chance de dar errado é muito grande. Porque aí você fala assim, eu não tenho um nível de gestão à amostra tão forte, vai ser difícil organizar os números para fazer prestação de conta. Então, às vezes, isso vai mais trazer pressão e não vai trazer tanto resultado. Então, acho que a maneira como você estrutura é o segredo. Né? E isso você tem que entender o time de cada membro do conselho, de cada empresa e do negócio em si. Mas você não acha que... Você acha que tem que partir de quem? De quem é o CEO ou o diretor? De quem é o diretor, de quem é o representante da empresa. Ele tem que estar disposto a tomar a decisão. É que não é fácil, tá? Por isso que a gente está abordando aqui. Então, esse é o ponto. Porque, tipo assim, tem que olhar para onde. Eu entendi quando você coloca a questão do modelo, mas, por exemplo, papéis bem definidos. Empresa familiar, entrou meu primo, alguém que é próximo. Eu não falei nem que... Tem uma outra pergunta, que são sócios, que são duas empresas. Nem cheguei nessa ainda. Vamos dar um exemplo, assim, para ser bem tranquilo. Né? Meu pai sempre foi o representante legal das empresas, né, fundador. E acho que foi por volta de 14, 15, dentro da reorganização de hold e tudo isso, o próprio consultor, o contador, tributarista, falou assim, olha, vamos organizar assim, assim, assado, e aí você não precisa ser o representante legal da empresa, e pode ser assim, pode ser fulano, e aquele desenho. Naquele momento ele entendeu que não, naquele momento ele entendeu que ele precisava continuar tendo o controle, passando as procurações, porque assim, as pessoas quando dão procuração para alguém, elas esquecem que, de fato, elas continuam responsáveis. Né? Então, assim, o fato de você dar procuração para alguém é ter o CPF que continua ali em risco. Então, assim, existe esse time, né? Até o momento que ele pega e fala assim, cara, eu não quero assinar mais nada. Né? Então, assim, existe um tempo, ele fala assim, vamos organizar isso, porque houve segurança, né, a evolução das informações foram acontecendo até um ponto que ele falou assim, não preciso estar assinando, eu estou vendo as coisas. Eu não estou aqui todo dia, mas eu estou vendo que as coisas estão acontecendo. E aí existe esse tempo para isso acontecer. Então, é o tempo de cada um. Entendi. Mas é importante realmente observar isso daí, porque eu acho que passa em branco. Porque depende de onde você está, mas, enfim, principalmente o diretor. Mas tem que ter muita sensibilidade, né? Para a hora que você vai estar capacitando, estão capacitando, eu preciso botar alguém. É porque eu vejo você indo para um lugar, né? Assim, lógico, eu não tô acompanhando tudo, mas o que a gente conversou, você se capacitando, trazendo, se preparando e propondo. Eu acho que o maior desafio da geração atual, eu digo geração atual, às vezes nem falo dos mais novos, mas a gente tem uma síndrome de pensamento acelerado aí que as pessoas às vezes não dão tempo e paciência para as coisas acontecerem. Eu sempre digo que a educação, de fato, ela precisa ser reinventada porque as pessoas são outras, os pais são outros. Eu acho que a gente foi formado, né? Vou fazer 40 anos, estou ficando velho. Eu fui formado numa época que eu ia na lojinha lá comprar um talo para fazer um papagaio. Sim. Colocava a seda, quebrava o vidro,
né? Na época podia isso. Colimbarra. Passava o cerol e ia brincar. E assim, e aí, dependendo do local que eu ia, tinha que ir com meu pai. Então tinha que esperar estar num dia que ele podia, tinha que ser sol e tinha que ter vento. E às vezes demorava semanas isso para acontecer. No controle. E às vezes a geração mais atual, ela não está tendo esse preparo. O máximo que ela aguenta é 10 minutos para comprar o aplicativo. Né? Então assim... E aí eu estou indo de um extremo ao outro, porque eu fico preocupado lá com meu filhinho de 3 anos de idade, quando ele... Eu falo, mas demora, papai. Então, assim, eu acho que, às vezes, essa geração que vem vindo, quanto que ela foi preparada para ter resiliência, paciência, para aguentar os ciclos, né? E aí, eu assim, acho que cada escolha uma sentença. Então, talvez a própria família ali, ela lida com essa complexidade hoje. Se o pai não deu essa sabedoria ali para o seu filho, porque são alguns valores, ensinamentos que não vêm da escola, vêm da vida, vêm da formação, vêm do tempo de convívio. Né? Eu falo muito para amigos que são pais, que querem às vezes terceirizar a formação dos filhos. Eu falei assim, cara, essa conta vai chegar. Sim, né? sim. Assim, eu falo muito para as pessoas, porque assim, eu, graças a Deus, eu consegui, né, mudar muito o meu estilo de vida depois que meus filhos nasceram. E eu decidi terceirizar algumas coisas da minha vida que não foi a educação dos meus filhos. Né? Eu poderia estar terceirizando para babás, para as pessoas, até para os parentes, para a avó e tal, mas não, tem coisas que a conta é minha, a responsabilidade é minha. E se você não se dedica hoje, você vai pagar essa conta com o filho com 40 anos dentro de casa, sem produzir, e aí você fala, meu Deus, estou tendo que comprar outro carro para o meu filho, ele não está gerando ainda. Então você fala assim, você não dedicou lá cedo, a conta vai chegar no futuro. Então, acho que na empresa familiar, os sucessores às vezes têm que ponderar muito o tempo que se dedica para a empresa e o tempo que se dedica para formar os seus sucessores, se é que existe essa decisão, porque tem gente que não tem esse apego, fala assim, não, eu vou tocar um negócio, ele vai fazer certo, ele na frente eu vou vender ele, vou botar na renda fixa, na XP, na BTG e pronto. Né? Mas é o caminho mais fácil. Se o fundador tem, não, eu criei esse produto, eu criei essa indústria, eu quero estar velhinho vendo ela acontecer, então, meu amigo, comece a trabalhar agora, porque às vezes o sucessor ele precisa estar com atenção. Então, se você vai ter uma empresa, não vai ter um sucessor, vai ter um herdeiro. Então, tem que plantar. Você vai ter o menino que odeia a empresa, né? Porque ele lembra que o pai sempre estava na empresa e nunca ficou com ele, né? Mas então, vê como vezes... é que tudo é comportamento, né? Cara, comportamento. E você fala, você vai colocando dessa forma. Por que eu estou trazendo isso e tentando tirar algumas coisas de você? Por conta de comportamento. Lá, você estava falando do Vale, né? Muitas empresas aí veio para o Brasil, claro, que é porque a gente fica bebendo, né? Claro, naturalmente. Mas começaram a mudar assim. Primeiro tinha a galera que arregaça, trabalha muito, tem uma galera isso. Tem a galera que humilha a gente, tinha esse grupo também. Claro, eu tinha de old school, né? Aquela galera do grito, galera ali do... Enfim. E aí falaram o seguinte, não, agora lá, sábado e domingo, para muitas empresas, sábado e domingo era folga, e vamos botar um domingo na quarta. Aí tinha muitas empresas que já não estavam trabalhando na quarta. Aí a gente falou, esse é o modelo, porque a gente vê na internet o Google, aí tinha Pimboli, mas aquele monte de coisa. Eu falei, não, é isso daí, mano. Isso daí que vai gerar produtividade. Tira tudo agora. Não, arrancou-se tudo. Os CEOs, não sei se vocês estão ligados, mas começaram a trazer os CEOs indianos, das maiores empresas, começaram a ser os indianos, por causa de uma coisa. O cara era a outra... Espírito de trabalho duro. Isso. Não. Trato. Era o trato. Porque os outros, tipo assim, não, mano, eu vou matar esse cara. Os caras tinham ódio dos CEOs. Por quê? Porque foi uma geração, inclusive, que teve muito resultado por conta disso. Mas teve excessos. Mas, tipo assim, peraí. Lembrando, tem que trabalhar nas pessoas, por isso que eu tô falando, é sobre comportamento mesmo, não tem jeito. Que começou a chegar a geração nova que fala assim, não grita não que eu vou chorar agora. não fui acostumado com isso, em casa não é assim. Ou seja, os caras trocaram os CEOs por conta, tipo assim, não, senta aí, vamos conversar. Você tá difícil. Cara, pode pesquisar, os das grandes empresas, são vários indianos, estão trazendo os indianos para ser CEO. Eu tô falando das grandes empresas do mundo. Você falou isso aí, eu lembrei daquela história lá que o menino contou pra gente, que todo dia na empresa tem o dia de algum restaurante, né? É um amigo nosso lá de São Paulo. E aí, na sexta-feira, eles falam assim, hoje é a sexta, é o dia da gordice.
Aí essa palavra afetou um dos colaboradores. Lembrei. Gordice. Aí começou a chorar e aí foi pro RH, denunciou, deu o maior problema na empresa, cara. É essa geração que a gente tá vivendo, tá ficando pior. É difícil o conflito das gerações. Eu falo assim, a pandemia mudou bastante o hábito de muita gente. E a pandemia ela muda para mim ao quadrado porque meus filhos nasceram no pico da pandemia. Então eu tive o impacto da mudança da pandemia e o impacto da mudança dos filhos na nossa vida. Mas eu confesso que assim, eu acho que o que dá mais resultado, né? Porque eu acho que esse é o ponto, né? Se a pessoa está conseguindo folgar 2 vezes por semana e trazer mais resultado, a gente tem que aprender como fazer isso. Eu confesso que assim, meio old school, eu acho que eu sempre fui meio que burro de carga, assim. Eu acreditava que tinha que trabalhar muito, trabalhar 10 horas, 12 horas por dia. Quando na época de provedor, eu demorei para aceitar porque eu gostava de virar a madrugada, melhorando o software. Vamos refazer o servidor de e-mail. Aí refazia. Vamos refazer o servidor DNS. Refazia os servidores achando que aquilo ali, a entrega técnica, seria o que estaria mantendo a gente na frente. E nem com todo o esforço e dedicação para ter um bom serviço técnico garantiu a continuidade do negócio. Então, muitas vezes é aprender de fato com o que traz resultado. Eu falo, eu preciso às vezes de fato até fazer uma terapia, porque quando eu chego às vezes em casa, quando o sol está claro, eu fico, meu Deus, eu não trabalhei o suficiente. A minha esposa fala, cara, você tinha alguma coisa para fazer? Eu falei, não, é que eu ainda não acostumei às vezes chegar cedo, muito tempo chegando sempre escuro, você fala, eu tô vendo o sol se pondo. Tem uma coisa errada. Uma coisa errada, então às vezes você tem que, de fato, eu estou aprendendo ainda um pouco isso, mas são estilos. Tem gente que produz melhor esse horário. Eu sou mais diurno. Eu acordo muito cedo. Um hábito que eu peguei do esporte, quando eu fazia triatlo, era acordar 4, 5 da manhã. Eu acordo muito cedo, então naturalmente vou chegando nesse horário, mas mesmo assim é bem raro chegar ainda claro. Então, acho que os modelos de geração é o que está entregando mais, né? Mas eu acho que a habilidade, Guto, não foi colocado aqui, mas eu acho que é sobre leitura de comportamento de pessoas mesmo. Porque assim, vê como é complicado dar uma resposta, e quando eu falo complicado, não por falta de conhecimento. Agora, né? Tem que ficar tudo... não, sim, exatamente. Mas tipo assim, eu trabalho com comunicação, parte de marketing, toda essa parte de comunicação de brand. A gente tem que entender o comportamento de quem está comprando. Porque o negócio sempre é sobre pessoas. Tudo é sobre pessoas. Para ter resultado, relacionamento com os teus colaboradores, teus parceiros comerciais, etc e tal. Resultado com o seu cliente, o relacionamento com o seu cliente, a leitura de como ele quer ser atendido ou como ele vai se sentir melhor atendido ou ter a melhor solução ou melhor a experiência, a gente está sendo da parte da experiência, parte do design, enfim. Tudo sobre leitura. Eu vou te embasar ainda. É tão poderoso que mais cedo eu estava atendendo um cliente de São Paulo e, cara, ele falou assim, olha, minha carteira tá horrível de investimento. Ela tá horrível, ela tá pagando lá 70% de CDI. Aí a gente falou, não, então vamos fazer alteração e tal. Mas eu não posso, porque a pessoa virou minha amiga agora. Olha o poder disso, tá? Do relacionamento. Eu tô embasando ele aqui, ó. O relacionamento, nesse nível de... Não, é que vai ficar chato eu dizer não para ele. Então, não precisa mais entregar um serviço eficiente. Basta Exatamente. você. Aí continua trazendo. Exatamente. Então, a gente fala tanto sobre cultura hoje, o resultado dos seus colaboradores, ou enfim, do teu negócio, ser algo replicável, ainda que aquilo que eu falo, né? Para ser replicável, o Eric falou o seguinte: o que é cultura? Ele deu uma resposta bem legal. Ele falou: é o que acontece quando você não está lá. Ou seja, já ficou como cultura ou não? Então, assim, é sobre. Leitura de pessoas. Aí você vai falando, eu acho que tem que avaliar isso, depende do modelo, não tem um termo exato. Porque, cara, leitura. Quem não olha para isso, aí eu falei, eu dei um exemplo lá do Vale, aí você me deu um exemplo mais cedo, do formato de alguns da forma que trabalham, que vai na contramão do que eu acabei de falar, e outros que não. Aí quem já leu o livro trabalha 4 horas por semana, aí já vai mexendo. Enfim, mas eu acho que é sobre leitura mesmo. E a cultura, né, de cada organização, a cultura como estratégia no café da manhã, né, de uma frase famosa. Uhum. Mas assim, eu acho que a questão do trabalho em equipe e essa questão
Eu falei um pouco antes sobre o Vale, né? Acho que o Vale traz muito esse ensinamento do trabalho em equipe, da diversidade, das pessoas diferentes. Quando você junta um indiano com um americano, com um brasileiro, o que a maior parte das soluções sai daquele pedacinho de terra? Não é a terra, é a mistura de pessoas que tem ali e fazem algumas ideias bem diferentes de acontecer, né? Então, acho que esse é um ponto bem interessante, né? Como, assim, depois que eu voltei, sempre as pessoas falam, pô, como é que cria um ambiente inovador dentro da empresa? Cara, primeiro, você tem que ter essa abertura de inovação. Primeiro, permitir que os erros aconteçam, porque você não vai conseguir criar um ambiente de inovação dentro da sua empresa se você não estiver aberto aos erros. Se ninguém pode errar, você não vai conseguir inovar. Segundo, é você criar equipes um pouco diferentes. E aí você pega, às vezes, um estado como o nosso que X%, 70% do candidato A vence. Será que a gente consegue, às vezes, lidar com os extremos? Eu trago um exemplo de política porque é algo que virou muito sangrento nas redes sociais, mas será que a gente está disposto a lidar com a diferença do outro pensar? E aí, né, até falando sem falar de partido A, partido B, mas sempre falo, existe uma pessoa que acredita que o Estado é o grande provedor e que quanto maior o Estado, melhor vai ser a sociedade. E tem gente que acredita que o Estado tem que ser mínimo. Ótimo, são pessoas que acreditam em coisas diferentes. Se as duas pessoas são altruístas e querem o bem coletivo, se essas duas pessoas estiverem dialogando para que saia alguma coisa diferente, é a solução ideal, né? E aí a gente traz isso para a empresa, né? Como é que você faz com que pessoas que pensam diferente possam se respeitar e dialogar para que um produto, um serviço saia diferente? Eu acho que é um caminho para você criar um ambiente inovador e fazer as coisas acontecerem. E eu comporto... muito bom o jeito que você colocou. Falou do Vale, essa diversidade toda. Acho que gera isso mesmo. Fala, não, se for lá na minha terra, isso daí não funciona assim, não. Não fala dessa forma. Rondônia é um pouco isso, né? Rondônia é um mosaico de pessoas que vieram de outros lugares. Você tem, no início do século, os nordestinos vindo, e aí você começa a pegar os ciclos, né? Porto Velho começa falando inglês, né? Tinha um lado da cidade que falava inglês, o outro lado falava português. Então você começa com uma população que pensava diferente, falava diferente, e aí começa a viver ciclos de desenvolvimento, do ciclo da borracha, ciclo do ouro, ciclo das usinas, e aí vai trazendo goianos, mato-grossenses, sulistas, né, paulistas, e isso trouxe uma geração que se pegar os estados amazônicos, e eu tive assim, experiências de empreendimentos em Rondônia, no Acre e em Amazonas, eu vejo uma diferença fenomenal de Rondônia. Eu falo assim, mas por quê? É o estado, é a localização? Eu acho que existe alguma coisa geográfica, um posicionamento estratégico, né? Porto Velho no meio disso tudo, acho que tem um grande potencial. Eu falo isso de Porto Velho, não por ser porto-velhense, mas vejo o quanto que tem de potencial na nossa cidade. Mas eu vejo muito das pessoas que aqui estão e as pessoas diferentes, que pensam diferente, começam a progredir. E às vezes você pega esses outros estados que eu comentei e você vê às vezes um barrismo, uma pessoa às vezes não aceitando a entrada do outro. E aí eu vejo muito mais possibilidade de um estado pequenininho, né? Que pode crescer muito e tem crescido, na verdade. Se você pega a curva histórica, você mostra como que tem crescido. Perguntar para mim, enquanto investidor, eu tenho investido mais, assim, nós temos negócios no Amazonas, Boa Vista, né? Já saímos do Acre, mas eu vejo muito potencial. Já investi no interior do estado. Eu falo para muitos amigos empresários do interior que, às vezes, se eles olhassem a capital de um jeito diferente, eles ganhariam muito mais dinheiro. Sim. Mas, assim, às vezes o preconceito, tem um preconceito é muito grande e eles não querem sair do conforto do interior e empreender na capital. Mas a capital ela tem uma possibilidade muito maior de crescimento pelo momento, pela posição estratégica e por todos os pontos de ser uma capital, por ter gente, por 50% da educação privada básica está em Porto Velho, boa parte do ensino superior, a gente tem quantidade de formação médica na capital. Então, assim, eu diria que onde você tem poder de transformação educacional, você tem capacidade de desenvolvimento. Então, tem gente, tem educação, tem posição estratégica, tem insumo,
você vai, de fato, ter um diferencial muito maior do que qualquer outra cidade. A gente está num ponto de transformação de agronegócio, de agroindústria. Assim, tem gente que acha, pô, você é um propagandista de Porto Velho. Eu falei, não, eu não sou propagandista, eu estou apostando no recurso onde eu acho que realmente vai rentabilizar. E falo muito, assim, eu vi até entrevista do prefeito um tempo atrás aqui, eu sempre falava assim, quando eu abri um CNPJ no interior, abri CNPJ em Manaus, abri CNPJ em Porto Velho. Há 5 anos atrás, 6 anos atrás, era uma loucura você abrir. Falava, cara, é um absurdo. É mais fácil abrir empresa fora daqui do que aqui. E hoje eu falo, pô, é muito mais fácil abrir empresa em Porto Velho. Você vê a transformação que o ambiente de negócio teve, é fenomenal. Isso tem que dar os louros para a gestão que fez uma modernização, fez uma mudança no paradigma. Eu acho também a cidade está mais agradável, né, está mais bonita. As pessoas, você quer um ambiente bacana de se viver, de se trabalhar. Então, enquanto negócio, business, os empresários e empreendedores do interior do estado que estão assistindo, não é fazendo propaganda, é uma oportunidade. Tem gente, tem recurso, tem dinheiro e tem muito negócio que está... E aí até um recado para quem está. Melhore o seu serviço, o seu produto, porque vai chegar a concorrência. Porque eu acho que todos os sinais mostram isso. Sim, não, e aí eu complemento mais, né? Alguém enxerga coisas que a gente não enxerga aqui dentro, né? Então você tem 2 açaís aqui em Porto Velho, né? O que esses caras estão enxergando para ter 2 mercados desse tamanho? Né? Então tem alguma coisa que tá chegando aí, né? Mas, enfim, a gente tem que se posicionar. Agora, cara, como você tem mais de 500 pessoas? A empresa tem. A empresa. Como segurar isso? O modelo que o grupo O que o grupo faz hoje para segurar tanta gente? A gente tem sócios que operam, nós temos um modelo de participação. A gente está passando por um momento de transição por conta da fusão que a gente começou a fazer no ano passado, ainda está concluindo esse ano. Mas desde 2019 a gente começou a instituir uma política de participação e resultados. Ano passado a gente trabalhou com 2 bonificações anuais, do zelador ao diretor. Então, quando eu falo que, de fato, algumas empresas não conseguiram evoluir junto com a pandemia, as pessoas não entenderam, às vezes, que não é só a maneira como ela vende ou como ela entrega, mas é como ela remunera. As empresas que continuam controlando o colaborador pelo ponto e não por entregas, elas estão no século passado. Porque... se você está com esse modelo de gestão, a internet vem e rouba teu dinheiro porque o celular toma o tempo das pessoas. Então, acho que, de fato, tem aí um grande exercício de evolução das organizações diante desse mundo diferente. Cara, e é muito assunto para abordar com o Guto, cara. Tem muito assunto, mas tem pouco tempo. Mas eu ia abordar com você sobre M&A. Mas a gente pode marcar um outro episódio. Que é a hora de fazer um M&A, entendeu? Porque muita gente quer construir um negócio sozinho, não quer fazer parceria com ninguém. É uma mentalidade, principalmente aqui, né? Mas eu queria entender, cara, sobre a Duke. O nosso filhotinho, né? Eu trouxe até Vou começar falando da Duke, é legal falar do nome. Eu não falei para vocês que... Conte pra gente. Duke é a origem da palavra educação. Origem proto-germânica. Duke significa liderar, puxar, então trazer o conhecimento. Assim, a Duke, a gente idealizou esse nome por ser um meio, não um fim. Né? Eu acredito, de fato, que a educação ela acontece lá na ponta. Ela acontece com um bom professor, num bom ambiente de estudo, conduzindo o processo de ensino-aprendizagem. Então, a Duke ela nasce para ela ser um meio e não um fim e para ajudar professores e escolas a gerir de um jeito diferente. Boa. E nasce um pouco depois dessa minha ida ao Vale do Silício. Eu fiquei sempre tive uma cabeça de investir em conhecimento tecnológico, talvez por ter começado a trabalhar nisso. E ver a importância da tecnologia, ter acompanhado as transformações da internet. O TCC foi sobre essa área. Aí você fala assim, não, tecnologia. Eu falei, cara, em algum momento você fala assim, não, o grande diferencial competitivo das empresas e das organizações estão nas pessoas. Na maneira como elas falam, na maneira como elas se comunicam, na maneira como elas lidam com as emoções.
E aí a gente volta e começa a estruturar. Dentro da escola a gente sempre teve um relacionamento muito humanizado. E aí isso é uma spin-off do grupo. O grupo é um anjo investidor desse projeto. Legal. Onde a gente começa a produzir conteúdos, né? O primeiro deles ele é um conteúdo socioemocional, depois a gente trabalha com conteúdo bilíngue, temos conteúdos de educação financeira, conteúdos para crianças a partir de 2 anos até o ensino médio. Mas mais do que só o conteúdo é a maneira como a gente lida com os dados desse conteúdo. Né? A gente retira dessa metodologia dados que ajudam a escola a entender mais sobre a turma A, a turma B, sobre o fulano de tal e o ciclano. Porque no ambiente escolar, quem trabalha em escola sabe que é difícil você olhar para uma turma e você enxergar, às vezes, as pessoas. Porque você tem 30 alunos, 40 alunos. Então, assim, se a escola lidar só com um número, né, se aquelas pessoas que estão ali não forem pessoas, de fato, com nome, e você conseguir... porque, assim, eu sou o aluno bagunceiro, né? Todo mundo lembra... eu lembro você era da turma do fundão, todo mundo lembra de mim, mas... E o aluno calado? Né? A Duke ela surge para tentar enxergar aqueles que estão calados, aqueles que às vezes estão gritando, pedindo socorro e não estão conseguindo enxergar, sabe? E assim, a gente quis ancorar todos os personagens na floresta amazônica, então a história do boto cor-de-rosa, dando um spoiler do nosso material, o boto cor-de-rosa morre. O autor matou o boto cor-de-rosa, eu fiquei chateado, mas é também uma fase do processo de que as nossas crianças precisam lidar com a frustração, com momentos de perda. Né? Eu lembro que eu tinha uns 12 anos quando a minha primeira cachorrinha morreu e eu lembro do dia de deixar isso acontecer e como lidar com essa situação, porque... Então, assim, ela traz um conhecimento de diversidade interessante. Ela traz um conteúdo de educação financeira dentro do material bilíngue. Na educação infantil, a gente trabalha ele em português. Legal. Difícil para as crianças, né? A nossa filosofia é que na primeira infância a gente tem a língua materna como prioridade. Então, a gente tem um inglês forte, mas ele não é a nossa prioridade na educação infantil. E aí a gente traz também um material, ele é híbrido, é um material meio impresso, meio digital, meio vídeo. A gente produziu uma websérie em São Paulo, né, inspirada no artigo do Adam Smith, né, qual é o limite do capitalismo. Então, a gente traz uma pegada muito forte de ensinar em inglês. E aí eu trouxe uma experiência diferente, né, a Duke, porque é uma edtech, é um negócio escalável, um negócio que a sede dela é em São Paulo. Nós temos ela já nasce no modelo que o grupo não é controlador, né, no modelo de partnership, onde a gente vai trocar equity para escalar ela, para trazer bons profissionais. Então é um modelo bem disruptivo. Por isso que, né, como é o nosso bebê, a fundação dela é no ano passado, eu falei, ela é um spin-off do grupo, e eu falei assim, é um case diferente, né? Não é um CNPJ normal. E as edtechs, elas têm crescido bastante no país, eu acho que é um negócio bacana e tem tudo a ver com finanças, né? Trabalhar uma educação financeira, eu falei, é um assunto interessante. Não, muito interessante. Agora eu te pergunto, na visão, porque isso aqui é um produto também para o dono de escolas, correto? Como que é a visão desse cara? O que ele tem de benefício, né, levando isso aqui para a escola dele, né? O que é? Números do comportamento, que a gente está falando de comportamento aqui o tempo inteiro, e é uma coisa essencial, e as crianças cada vez mais sem aprendizado de comportamento, a gente aprende na vida, né? É igual ao orçamento. Orçamento você aprende quando? Na maioria das vezes quando você está endividado. Você fala, não, eu vou estudar agora esse negócio de organização, mas por que não desde o começo? O principal ponto é que, assim, a gente utilizou materiais de socioemocional já há alguns anos e a gente começou a perceber uma lacuna dentro desse tipo de serviço. O conteúdo por si só ele ajuda demais dentro do processo de ensino-aprendizagem, mas a gente sentia falta de mais dados, né? Se você pega dentro de uma empresa, eu adoro ver os dashboards, os DREs, ver como é que está a geração de caixa, EBITDA, né? Você vê tudo isso da parte financeira, né? Existe dentro de uma escola um olhar muito grande para nota, para resultado. Primeiro lugar no Enem, nota tal, nota 10, nota 8, mas isso mede um conhecimento nas áreas cognitivas.
né, português, matemática. E a gente via que, às vezes, você precisa ter um dado mais emocional. E aí a gente... Né, por que isso, de fato, a gente fez uma spin-off do grupo? Porque a gente quer captar recursos, investir numa parte técnica. A parte tecnológica é uma parte cara, você programar, desenvolver tecnologia, produzir vídeo é caro. Então, assim, era também um desafio que a gente enxergava. O nosso sócio, né, o Sérgio, que trabalhou, foi diretor da WhatsApp, ele fala assim, cara, é muito fácil você ensinar inglês numa escola de inglês, que as pessoas te procuram para aprender inglês. Agora, é um desafio você engajar os jovens dentro de uma escola normal, porque eles não chegam na escola para aprender inglês. Então, como você cria uma temática para que o inglês seja algo divertido, prazeroso e que tenha sentido? Né? Então, o nosso conteúdo ele vai aonde o jovem está. Se o jovem está na primeira infância, ele está ali consumindo material físico, papel, tudo isso. Mas quando ele vai para... Aliás, não só no inglês, mas a partir do momento que ele vai para 11 anos, ele é adolescente, ele começa a ser um aluno mais digital. O material tem que ser híbrido, ele não pode ser só escrito, ele tem que ser falado. Né? Tem adolescente que interage melhor com o telefone do que com as pessoas. Então, você precisa ir para o meio dele se você quiser dialogar com ele. Né? E aí, ele é um material que ele tem funk, tem rap. Né? O Netflix, ele de fato é uma série que você quer assistir, né? Igual o episódio, eu quero assistir mais um episódio. Então, assim, o foco nosso do nosso material em inglês é ensinar em inglês. Então, esse foi o desafio e a gente começou a ver nessa lacuna. E aí, esse material a gente faz ele como um spin-off do grupo para atender também outras escolas. Então, é a nossa empresa B2B de relacionar e de ajudar escolas que muitas vezes querem enriquecer o currículo, enxergar mais dados que às vezes não é possível enxergar com seus serviços, soluções educacionais e trazer um olhar diferenciado. Né? Então, ela surge de maneira bem interessante. A gente tem, de fato, aí algumas outras ideias para que ela continue crescendo. A gente quer trazer também outras verticais. Por isso que eu falo que não é uma editora, é uma plataforma educacional que traz algumas coisas. Começamos a apresentar ela para o mercado. Ano que vem a gente, de fato, começa a comercializar ela. E o principal objetivo é trazer mais dados. Esse ano foi um ano bem desafiador para muitas escolas. A gente teve bastante situações de segurança envolvendo escolas por aí fora. E eu acredito que muitas vezes a segurança não é do portão para fora. Né? Eu vejo muitas escolas que subiram paredes, muros e arame farpado. Eu particularmente não gosto, porque parece uma prisão. Né? E pelo contrário também, assim, aquelas escolas que encheram de segurança, com colete. Eu lembro quando eu chegava na escola que tinha a tia Conceição, que chegava na gente e dava um abraço. E aí era uma grande recepcionista que, de fato, era a primeira pessoa que você via. Você acorda meio sonolento, chega na escola, a tia Conceição ia lá, te dava um abraço e chamava pelo nome. Aquilo muda totalmente o teu dia a dia. E aí você hoje é recepcionado em algumas escolas por um segurança, né, de cara fechada. Em algumas escolas, andando por fora, tem detector de metal. Eu falei, cara, que situação meio forte. E aí, às vezes, o maior perigo está dentro da escola. Né? O que está passando na cabeça de um ou de outro aluno? Né? Qual que é a pressão, às vezes, por um resultado? Tem escola que tem uma pressão por resultado muito forte. Isso traz um estresse psicológico muito grande na criança. Como que essa criança está sentindo? As famílias estão se reconfigurando. Né? Dentro da escola, você vive situações de um pai, um padrasto. Né? E aí, como que isso lida para as crianças da escola? Então, trazer mais dados. Por exemplo, na nossa historinha, a Samuel morre. Como a gente também trata tem uma pegada de sustentabilidade muito forte, a árvore ela é um personagem da nossa história. E como é a mata sem fim, né, ela morre. E aí a atividade da tarefa da sala de aula é perguntar: quem de vocês perdeu alguém? E aí um dos nossos alunos na atividade ele fala assim: eu perdi meu pai. E aí, aquela situação que eu perdi meu pai, a gente não sabia que o pai do nosso aluno tinha falecido. E a gente foi entender que ele não morreu. A mãe se separou do pai. Nossa. Mas para ele perdeu o pai. Então, assim, aquela criança às vezes está gritando, pedindo socorro, pedindo ajuda e não está conseguindo dialogar. E aí a gente consegue captar
um dado desse. Então, a ideia dessa plataforma é de trazer coisas mais visíveis. Riquíssimo isso. Um diferencial também, né? Eu tô falando assim, para as escolas vai ser um diferencial. Quantos talentos potenciais e linguagem, que às vezes é diferente, que vai conseguir extrair daí, né? Uma percepção, está né? conectado muito com o mundo atual, porque a gente fala dessa questão de você trabalhar pessoas que pensam diferente, né? Então, os habitantes, que são os animais, da curva do Grande Rio, eles descobrem que existem outros habitantes. E nessa curva, eles começam a perceber também que os habitantes de um lado do rio, eles enxergam diferente o mundo que ele está vendo, né? Porque para um, o rio está descendo para a esquerda e para o outro está descendo para a direita. E aí não é que o outro está errado, é que ele tem um outro olhar para aquele mesmo mundo. Então você tem que ensinar empatia desde cedo e trazer, de fato, um entender o diferente. É de fato um conteúdo mais disruptivo e eu falo assim, eu acho que o que vai fazer, o que mais causa hoje demissão nas empresas são as soft skills. O que mais você às vezes consegue ver um empreendedor que dá certo ou que dá errado, não está no MBA que ele fez apenas. Né? Ele precisa ter um pouquinho mais de comportamentos, que é o grande diferencial muitas vezes no mercado. Uma vez eu fiz uma pós-graduação na PUC no Rio Grande do Sul. E a gente teve uma aula sobre o Ocean, né? Aqueles perfis e tal, né? E o professor trouxe uma informação muito interessante. Ele falou que existe uma habilidade que ela é cultivada, que é a habilidade da conscienciosidade, que é basicamente quase uma resiliência, a capacidade de se adaptar ao problema, quase uma superação. E aí o dado é interessante porque essas crianças, elas estão superando as crianças com QI alto. Aí ele foi mais a fundo. Por quê? Porque a criança com QI alto é sempre assim: nossa, você é tão inteligente, você é muito bom. Não, esse menino é o melhor da turma, ele é o gênio, ele é tudo. Então ele está sempre com a autoestima lá no topo. Só que no dia que ele falha, uma pequena falha, como ele não aprendeu a lidar, né, com perda, etc., aí ele entra em depressão e para tudo. E a criança com essa habilidade de conscienciosidade, ela faz o quê? Ela vai... Cara, eu falhei, aí a capacidade de levantar. Não, tá bom, eu vou tentar novamente. Falhei de novo, vou tentar novamente. Né? Então, é uma habilidade que está sendo mais cotada no mercado do que o cara do QI alto. Porque esse cara eu não vou poder falar qualquer coisa, que ele vai chorar, que ele vai falar assim, mas eu não consigo desenvolver. E aí, quando você traz isso para os negócios, aí você começa a entender que tem gente, você deve conhecer, você também, a gente tem alguns clientes com 6ª série que tem mais patrimônio do que às vezes o cara que fez o MBA X, né, que fez o estudo tal. O conhecimento vai influenciar? Vai, ajuda pra caramba, mas o mais importante é o comportamento. É o que você faz quando dá errado, é o que você faz quando o teu caráter é testado. E aí, cara, não emite essa nota, passa por baixo. Não, vamos emitir. Então, é isso que na hora que você vai contratar, a gente sempre fala isso, né? A técnica a gente ensina, caráter não. Então, você vai olhar o quê? Eu acho que o Abílio Diniz, ele busca sempre nas contratações valorizar o esporte, né? Que as pessoas que têm uma experiência esportiva traz bastante esse sentimento de competição, de frustração, de trabalho em equipe, porque assim, a gente pode até trazer bastante conteúdo, teoria, explicar. O foco sempre é trazer informação, mas tem coisas que você aprende vivenciando, né? Sim. Então, o esporte ajuda bastante nesse formato. É um super professor, né? O esporte. Tudo resiliência, falhar, não conseguir, né? Voltar de novo, levar a bronca do... Assiste Rock Balboa aí, gente. É sobre quando você aguenta apanhar. Pronto, é isso. Cuidado, né? Continuar apanhando sempre. Eu vejo esse ambiente e vejo as escolas, né? Eu estou na presidência do sindicato, talvez até os últimos meses aí, estou fazendo transição para nova presidente. E eu vi muitas escolas na cidade até fechando nos últimos anos. Existe um movimento demográfico que tem afetado as escolas de educação básica. As famílias têm menos filhos e aí tem menos alunos nas escolas. Então, existe esse movimento demográfico que ele é muito forte.
E as escolas que têm um nível de entrega muito próximo ao que o gratuito entrega, porque o Estado provê educação de graça para a população. Sim. Se ela está muito próximo ali, qualquer dificuldade financeira, o pai leva para a escola pública. Né? O concorrente da escola privada é uma escola pública, às vezes, dependendo do nível que ela atua. E essa vivência na frente do sindicato, lidando com as escolas, eu percebi muito isso. As escolas têm dificuldade de enxergar um cenário estratégico e, às vezes, enriquecer a grade curricular, porque esse pai que também tem menos filho, ele está disposto a entregar mais para o seu filho. Sim. Então, ele quer entregar um serviço com inglês, com cuidado, com esporte. E, às vezes, uma parte desse serviço ela custa dinheiro, muito dinheiro. Eu quero entregar mais. O que quer entregar mais? Aula de natação, tem que construir uma piscina. Então, tem escola que não tem nem área no terreno para conseguir entregar. Então, no momento que a gente começou a conviver com essas escolas, sentir as dores, enquanto, né, eu primeiro atuei como presidente da CEP, fiquei lidando com esse ramo associativo, eu sempre querendo sentir muitas dores dos outros empresários. Quando eu depois assumi a presidência do sindicato, no acompanhar eu percebi muito essa dor. Então, eu falei assim, bom, se tem uma dor, tem um sofrimento, tem uma oportunidade. Sim. E aí a gente decidiu fazer esse spin-off com outra marca para atender as dores, às vezes, dessas pequenas escolas que às vezes querem enriquecer o currículo, não conseguem acessar o material. Por ele ser híbrido, ele acaba sendo também mais acessível. Então, a gente consegue entregar um material que não tem um custo de frete, logística, porque tem material digital. Então, a gente consegue ajudar essas escolas. Então, acho assim, falar um pouco das empresas que às vezes as pessoas já conhecem, uma escola, uma faculdade ou uma franquia, é algo muito mais do mesmo, né? Sim. E aí eu falei assim, eu acho que falar sobre como nasce uma edtech, uma solução com modelo de partnership, que ela nasce diferente, talvez seja um case interessante para bater um papo e falar para as pessoas disso. O que mais me assusta é a importância do comportamento e a gente não lida com ele. E o melhor local para poder fazer isso é no começo da vida de uma criança, né? Com a ajuda da família. E a família né, levando isso na frente. Por quê? Porque, cara, aí é aquilo lá. Você passou a vida toda ganhando grana, você vai gastar a grana para tentar recuperar a sua família, né? Sob percepção, né? Perfeito. E assim, já está, Guto, no mercado disponível para quem quer conhecer. Qual é o caminho? Um telefone, um site? .com.br, nosso site. Coloca na descrição aqui. É bem tranquilo, plataforma Duque, tem todo o material. Eu gosto sempre de falar desse material, até como empresário. Essa websérie que a gente produziu, ela é inspirada numa ideia de capitalismo consciente, né? Ela foi inspirada numa história que não é de muito longe, é uma história de 2017, de uma fábrica do Brás que utilizava crianças escravas. E aí a gente pega essa história e aí puxa dentro desse desenrolar dessa websérie uma história assim de qual que é o limite do capitalismo. Porque alguns valores, caráter, você tem que ensinar desde lá de cedo. Né? Então, assim, até que ponto que a fábrica não poderia, né, seguir todos os preceitos, a lei, e contratar e fazer todas as obrigações sociais legais. Uma oportunidade em cima de uma necessidade, né? Então, assim, qual que é o limite do capitalismo? Essa é uma pegada que a gente puxa e gravada em São Paulo, na sede da empresa, a primeira empresa que eu participei da fundação, que não é na Amazônia Ocidental, que eu sempre posicionei o grupo como é um grupo na Amazônia Ocidental. Aí a pessoa, como assim Amazônia Ocidental? Eu falei, cara, o Pará é outra Amazônia. A Amazônia Ocidental já é um mundo, né? Eu, cara, mas como assim? Eu falei, cara, é pequeno, tem pouca gente, mas a nossa cidade ela é maior do que Israel, por exemplo. Então, então é sempre bacana. Então é uma experiência diferente. Está em São Paulo, mas o tema... Na Avenida Paulista. Os temas todos amazônicos. Lá na Paulista. A Amazônia talvez ela tenha muito mais valor lá fora do que aqui dentro. É verdade. E a riqueza dela não é enxergada pelos próprios habitantes. Acho que as pessoas não conseguiram enxergar, tem gente que não consegue enxergar a questão da reserva de carbono que tem dentro dela e nem consegue se organizar para captar recursos para isso. Então, para mim, é outra grande fronteira do agronegócio é você vender o vento. Depois o Guto tem que voltar para falar do agronegócio, que ele tem uma boa experiência.
Um amigo perguntou para mim se ele estava querendo investir em agronegócio. Eu já investi. Eu falei, cara, não sei se é um bom negócio e tal. Aí eu perguntei da área, né? Eu falei, quanto tem de mata? Aí ele falou, não, tem de mata. Eu falei, não sei se é bom, talvez tivesse um pouquinho mais de mata. Ele falou, pô, mas você é o primeiro cara que pergunta quanto tem de mata. Todo mundo pergunta o que tem de aberto. Porque quando eu vendia a nossa fazenda, sempre perguntava, tá, quanto tem de área aberta? Quanto tem de mecanizada? Quanto tem de calcário? E aí eu perguntei para ele, quanto tem de mata? Aí ele falou, tem X. Eu falei, cara, talvez procure uma área assim e tal. Ele, mas você acredita mesmo nisso? Eu falei, acredito que o futuro é isso. Né? Existe aí um fundo muito grande, né? Tem um fundo de $1 trilhão aí da geração que assumiu grandes fortunas, que investe nessa agenda, que ela pode ser uma agenda que foge do teu princípio, mas tem grana e que ela sustenta muitos negócios. Então, se você quiser captar recursos para isso, e eu sempre achava, né, quando produzia, achava absurdo você, né, na Amazônia, eu falo sempre para o empresário do Sudeste, né, eu falei, cara, a gente mora aqui, a gente tem que preservar 80%, você preserva 20%. Então, assim, só do fato da gente ter que investir numa propriedade muito mais do que você para desenvolver, você já tem uma pegada, porque sempre que você fala da Amazônia, o pessoal fala, você tem acesso ao FNO, que é um fundo constitucional, tem alguns subsídios para a região. Eu falei, amigo, eu venho para cá. Você fala assim, montar negócio na Avenida Paulista com mais de 10 milhões de pessoas consumindo, dá certo. Você pega cada franquia, você fala assim, cara, essa franquia vai dar certo? Eu falei, cara, em São Paulo tudo dá certo. Né? Agora, muita gente, tem muita gente de qualquer horário, vai dar certo. Agora, será que vai dar certo aqui? Rondônia tem 1 milhão e pouco, né? Quase 2 milhões de habitantes, mas é um bairro de São Paulo, né? Desafio para essa galera aí. Guto, obrigado por ter vindo. Fala também dos teus outros negócios. Vai que alguém... eu acho que vai estar ligado também. Eu sei que é só falar sobre isso, então não precisa. Não precisa. Tá vendo? Não tem mais vaga nas escolas. Tô brincando. Não, as escolas do grupo falam, né? O Colégio Sapiens, né? Foi quando começou o grupo. A Unisapiens é um ensino superior com mais de 20 cursos. Estamos sempre captando aluno. Eu acho que não é o foco de fazer merchan, mas as pessoas acabam acessando. Tá liberado. Aqui, né? E a gente tem focado bastante na parte esportiva, né? Desenvolvendo isso. A gente tem hoje uma vertical muito forte de esportes. Nós temos quase 20 modalidades esportivas, quase 1.000 alunos só fazendo tudo que é tipo de modalidade, Muay Thai, natação, futebol, né? Então a gente acredita muito nisso como um crescimento, de fato, né, para as crianças. E assim, por isso que eu gosto de falar de coisas diferentes, porque as pessoas conhecem muito a história da escola, da faculdade, e por aí vai. Claro. Cara, eu vou só compartilhar antes de você fechar aí o checklist de insight que eu tive da nossa conversa. Tá? A galera aí se aproveita desse checklist. Aproveita e né? já copia. Primeiro, as coisas precisam funcionar sem eu estar presente. É uma frase que você falou. Muito bacana. 2, sempre olhar os números. 3, compartilhar decisões. 4, montar um conselho personalizado. Não, você falou que não tem regra. Achei bem bacana. 5, permitir que os erros aconteçam. Muito bom. 6, trabalhar o seu comportamental. E 7, um dashboard de humanos. O que é o dashboard de humanos? Cara, esse cara que precisa de resiliência, esse aqui, que é a visão que o seu negócio dá pro cara que tem uma empresa na área da educação, né? Uma escola. Então, poxa, é o dashboard de humanos, né? Resiliência, estamos ok. O cara sem resiliência está assim e tal. Esses são os números aqui. É uma visão muito louca. Por isso coloquei dashboard de humanos, né? Mas é isso. Nem eu sabia que eu tinha falado tudo isso. Eu só aqui, anotando aqui. Falou isso e muito mais. Gente, obrigado, Guto, mais uma vez. Fernando, sempre um prazer estar junto com você. Se inscreve no canal, tá? Toda sexta-feira a gente está ao vivo aqui. Não sei se todas as sextas ou mais outros dias, porque pode acontecer uma mudança aí, mas normalmente é isso aí. Sexta-feira, também segue a gente no Instagram, compartilha, cara, cada coisa boa aqui. Você aí, ó, dono de empresa, então sua empresa é familiar, fica ligado, compartilha, você sabe de alguém, dá certo, não dá certo? Pelo que entendi, dá certo. Vou rever meus
Os planos aí, conceitos. Tava mandando meu irmão embora, eu acho que vou ficar com ele ainda. Conversar mais com o Guto ali. Tá certo? Grande abraço, obrigado, gente, mais uma vez. Tchau, tchau. Valeu. Valeu, um abraço, até mais.